Epicuro, 341, 270 a.C., foi o fundador de um movimento que se difundiu rapidamente por todo o mundo mediterrâneo e durou, de forma organizada, cerca de 700 anos. Teve a finalidade, num mundo dilacerado pela guerra e pela guerra civil, e enlouquecido pela superstição, de fazer a humanidade voltar à felicidade. Seu principal pensamento era o de que uma sociedade feliz deve basear-se na amizade, quer dizer, num acordo mútuo para não infligir nem sofrer injustiças, e não na justiça, isto é, numa constituição ideada por um legislador e imposta por sanções. É assim que começa Benjamin Farguiton, na introdução de seu livro belíssimo, A Doutrina de Epicuro. Bom, hoje então falaremos desse filósofo e um tema de bastante importância para esse filósofo, né? Não vou me ater aqui muito às questões biográficas, já que vai ser sobre um tema específico, a questão da morte para Epicuro, né? Um tema que traz angústias a inúmeras pessoas, digamos assim, né? A 99% de toda a humanidade, capaz de perceber essa transitoriedade da vida, as circunstâncias em que a gente, enquanto ser humanos, estamos inseridos, né? Essa vida que a gente acabou por, sei lá, receber, né? De alguma forma. Enfim, a morte, então, por que seria um tema bastante caro para esse filósofo? Não somente para ele, mas também foi para Sócrates, né? Um pouco para Platão e Sócrates em geral, já discursavam sobre a morte. E aí Epicuro, mas Epicuro ele é o mais conhecido assim, o remédio, digamos assim, que ele traz para curar este mal, que seria o quê? O temor à morte, né? Mas antes de iniciar esse tema, a discutir esse tema com vocês, eu queria trazer alguma contextualização, dizendo o seguinte: antes de entendermos a sua questão sobre a morte, sua discussão sobre a morte, a gente precisa entender algumas questões prévias, né? Alguns temas prévios que vão nos ajudar a entender o porquê que Epicuro pensava dessa forma sobre a morte, né? E aí, enfim, depois que ele funda o seu jardim lá em Atenas, né, o que ficou conhecido como Jardim de Epicuro, o local onde ele se encontrava com seus discípulos, né, inclusive comunhava com eles, um espaço em comum de moradia, né, um local um pouco afastado da grande cidade, que seria Atenas, que era Atenas. Enfim, ele, após maturar sua filosofia, isso ele já vinha fazendo há muito tempo, mas ele se estabelece em Atenas. Ele tinha um propósito fundamental: livrar o ser humano das angústias advindas das superstições, como foi mencionado aqui no primeiro parágrafo da introdução do Benjamin Franklin. Livrar o ser humano do temor que advém, né, temor e preocupações que advêm das superstições e da morte. E as superstições envolvem o que? A relação do ser humano com o místico, com os deuses. Na época, deuses, né? Lembrando que os gregos da antiguidade, a sua religião era politeísta. E ele percebia o contexto que Epicuro viveu era um contexto de, como foi dito na introdução, de muita guerra, conflitos, um contexto onde as pessoas estavam permeadas por medo, né?
a criminalidade estava muito alta, a Grécia estava sob o domínio da Macedônia, era a era dos piratas, onde a qualquer momento, se você fosse um comerciante, você poderia ser atacado e vendido como escravo, etc. Era um mundo onde as adversidades elas estavam ali bastante imanentes, elas estavam bastante... era muito previsível você cair numa grande adversidade, né? Alguma tragédia, inclusive. Então, Epicuro viveu nesse contexto e enfraquecimento também das instituições políticas de Atenas e do território helênico em geral, já que a Macedônia tinha invadido e agora os gregos eles não mais eram autônomos no sentido político, no sentido democrático de um povo que estabelece suas próprias leis e suas próprias legislações, não mais é isso, mas agora súditos de um imperador, né? Primeiramente Filipe e segundamente seu filho Alexandre o Grande. Depois da morte de Alexandre, o território foi fragmentado entre os seus generais, enfim. Mas Grécia continuou sob domínio da Macedônia, até Roma chegar e dominar Grécia novamente, né, o Império Romano. Pois bem, então, dentro desse contexto, Epicuro se preocupava muito com o bem-estar de seus concidadãos, né? Então ele tentou desenvolver uma filosofia que levasse o ser humano a um estado de autonomia espiritual, digamos assim, independência espiritual, que se resumirá numa palavrinha que a gente denomina em filosofia autarquia, né? Seria o bastar-se a si mesmo, né? Você, enquanto um indivíduo existente, vivente em um mundo de adversidades, em um mundo cujas circunstâncias, inúmeras circunstâncias, são maiores, né, e prevalecentes à sua própria vontade, ou seja, você está num mundo em que lhe coage, de certo modo, a viver sob as circunstâncias de um destino que, por muitas vezes, ele acaba por ser trágico, né? E Epicuro, ele buscou desenvolver uma filosofia para essas pessoas que viviam nesse estado, nessa, como podemos dizer, nessa conjuntura, digamos assim, uma filosofia que permita a gente a fazer o quê? Por mais que eu esteja, digamos que, atado às eminências das circunstâncias que estão para além de minha vontade, que são muito mais soberanas do que a minha própria vontade, uma filosofia que me permita ainda assim ser livre, né? Isso tem muita semelhança com o que viria a ser o estoicismo. Deixando claro aqui que o estoicismo surgiu depois de Epicuro fundar o seu jardim lá em Atenas. O estoicismo é posterior ao epicurismo. Enfim, uma filosofia em que a gente possa encontrar alegria e logo após felicidade, né? Em um mundo de adversidades. Né? Sermos sujeitos livres individualmente, capazes de trabalhar o nosso espírito a fim de conquistar a felicidade. E para isso Epicuro percebeu que existem dois grandes empecilhos, né? Dois grandes empecilhos para a conquista dessa tranquilidade de espírito que permita-nos ser alegres, né? Fruidores dessa vida, né? Quais são esses dois empecilhos, essas grandes pedras que caem por vez no nosso caminho rumo à felicidade? Ora, como já mencionado, a superstição advinda da religiosidade daquela época e o temor à morte, temor da morte. Então, qual era o propósito de Epicuro? Como o nosso tema aqui está restrito à morte, né, eu vou discutir sobre o que Epicuro nos ensina para a gente amenizar esse temor ou, no melhor dos casos, cessá-lo de vez. Né? Diria o seguinte: a morte nada é para nós,
Porque quando ela se faz presente, a gente já não é mais, ou seja, já não está mais vivo, né? E quando estamos vivos, a morte não existe. Quando ela se faz presente, a gente deixa de existir, portanto tudo se acaba. Aí você pergunta, rapaz, e depois? Né? O depois é um dos maiores temas que envolve a questão da morte e também um tema que gera muita ansiedade e angústia. O que será depois da morte? Né? Ao ela se fazer presente e tudo acabar. A Epicuro dizia o seguinte, ele tem uma concepção de mundo fundamental que vai nos ajudar a perceber, entender o que ele dizia. Depois não existe mais nada, meu querido. Porque a vida, ela diz respeito à captação de sensações. Vida é sentir. Através de onde? Do corpo. Temos que ter um corpo, senti-lo, e assim a gente, a partir dele, passa a perceber o mundo e viver plenamente. Vida diz respeito às experiências que temos na materialidade através da sensibilidade. E após a morte, como a morte é a cessão, a destruição das sensações que a partir das quais nos faz viver, então, quando se cessa as sensações, já não há mais vida, ou seja, a morte. Como terá então vida após a morte? Né? Então, para Epicuro, tudo se acaba depois da morte. Não há motivos para a ansiedade, angústias, preocupações sobre o que será de mim ou de você após a morte. Para Epicuro, não seremos absolutamente nada, apenas um corpo em decomposição. Por que ele pensava assim? Ah, mas Epicuro ele era ateu? Não. Para ele, os deuses estão lá no mundo paralelo, vivendo felizes e plenos, né? Tomando ambrosia e néctar, como ele costumava dizer, né? Felizes e plenos. Um ser divino é o ser que está presente na plenitude, né? É um ser que alcançou, é pleno, alcançou a felicidade. Então, eis aqui agora o remédio que vai repercutir no medo das superstições. Sobre os julgamentos divinos. Ah, estou com medo de um julgamento de Deus na minha vida, né? Uma punição divina. Naquela época, os deuses, o mundo ele era pleno de Deus, né? Pleno da ação divina. As pessoas consideravam assim, através de suas religiões. A religião politeísta do território helênico, os deuses hão de interferir na nossa vida e eles têm essa possibilidade, existe essa constante possibilidade de uma interferência divina na nossa vida, seja ela positiva ou negativa. E quando é negativa, meu querido, se prepare que o negócio vai ser bravo. E aí muita gente vivia aflita por causa disso. Por isso os sacrifícios, né, ofertados aos vários e vários deuses e deusas, para agradar as suas vontades. E assim prevaleceu até o final do período romano, com o surgimento do cristianismo. A religião romana é uma religião advinda do panteão grego. Só mudaram os nomes, né? Os latinos. Enfim, os deuses estão em seu plano lá felizes, né? E se uma pessoa está feliz, ora, se uma divindade está feliz, para que é que ela vai querer ir atrás de interferir na vida humana? Para que é que ela vai querer ir atrás de preocupações com a vida humana? Não, a Epicuro eles estão lá felizes e deixam eles lá. Eles não estão, entre aspas, nem aí para a vida humana. Porque eles estão lá plenos e felizes no seu mundo paralelo. E a existência deles não implica a vida após a morte. É algo completamente indiferente. Não há nenhuma repercussão no destino humano. Eles não querem saber dos seres humanos porque eles já estão lá felizes e plenos. Aí vão vir aqui ficar vigiando a vida de cada um, procurando conflitos, alguma coisa assim, procurando birra. Não.
E aí está a concepção de Epicuro sobre os deuses. Em relação à morte, por que é que não existe nada após a morte? Porque ele pensava um mundo inspirado na filosofia de Demócrito do atomismo. O mundo, ele é tudo que existe, toda a materialidade, ela é composta por átomos. Aquela questão, vai dividindo, 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 até chegar lá num ponto comum indivisível. Tudo é permeado de átomos. Como surge o mundo? Os átomos estão no espaço, porque existe o vazio, né? Eles não estão completamente presos, fixados um ao outro, como pensava Demócrito. Isso dava um determinismo bastante forte na filosofia de Demócrito. Em Epicuro, os átomos eles estão até fixos, mas há uma probabilidade, e ela sempre acontece, de um átomo escapar o seu movimento e se esbarrar em outro, e assim produzir uma outra forma de materialidade ou vida, etc. Os átomos estão em movimento, alguns estão juntos, né, formando uma substância composta, mas nesse movimento o átomo ele pode desviar seu percurso e barrar em outro, se esbarrar em outro, desenvolvendo uma situação em cadeia, né, de surgimento de novas substâncias, objetos, etc, etc. É assim que funciona o mundo para Epicuro. E isso é o tema fundamental que vai permiti-lo afirmar a liberdade imanente ao mundo, a vivência mundana. Então, a liberdade que é vivenciada pelo ser humano. Então, não há determinismo em Epicuro, porque o clinamen, que é justamente esse movimento espontâneo que ocorre no movimento dos átomos, de desvio de percurso de caminho, esse clinamen é o que permite a liberdade. Existe o espaço, o vazio, e existe o local ocupado, né? As coisas compostas. E aí o átomo, ele circula no vazio, etc. Então, isso é a liberdade, que vai ser algo imanente à constituição de todo o cosmos, de toda a materialidade, enfim, de todo o mundo, o universo, etc. Se tudo é feito de átomo, para Epicuro, o que é a morte? A dissolução desses átomos em um ser vivente. Quando o átomo ele se dissolve, né? Quando um corpo composto ele se dissolve e se degrada, os átomos se degradam, se dispersam para formar outros compostos. Então, quando morremos, o nosso corpo entra em decomposição e vira outra coisa. Uma coisa de outra natureza, que irá formar outras e outras coisas. É aquela coisa, né? A gente morre, se enterrar no barro mesmo, fica lá o corpo, o que é que vai restar? Só os ossos. O que é que o resto vira? Adubo, praticamente, né? Digamos assim, simplificadamente. Adubo. Que vai nutrir o quê? Outros seres viventes. Entendeu? Se seu corpo ficar exposto a céu aberto, quem é que vai lá se alimentar dele? Os urubus, as moscas que vão pousar lá, né? Aí vai criar aquelas minhoquinhas, como é o nome? Como é que diz? Eu esqueci o nome que chama aqui. Que vão decompor o corpo. Tudo vira um ciclo, tudo é cíclico, tudo é cíclico. E a decomposição vai ajudar nesse desenvolver, nesse própria continuidade da vida, da natureza, etc. Em liberdade. Então a morte para ele se acaba, não tem vida após a morte porque o corpo se dissolve. Aí você pergunta, mas Epicuro não acreditava. Era comum na época todos os filósofos pensarem sobre a alma. E Epicuro não acreditava na alma? Acreditava, sim. Ele tinha uma concepção de alma. Mas a alma, para ele, também é feita de átomos. Átomos de outra natureza. Que estão dentro de nosso corpo. Formando a alma. Ou a gente pode dizer o nosso espírito. O que se tornou a ser, na contemporaneidade, na modernidade, a nossa psique. A nossa mente. Entendeu? Na época, o correspondente de mente era alma, se chamava alma. Não existia concepção de mente, era alma, né? Que dizia respeito à nossa consciência, ao nosso ser interior. Então, a morte para Epicuro é assim. Você se dissolve, se decompõe,
né? Seu corpo e alma formado por átomos, né? E esses átomos eles se dispersam. Nessa dispersão eles irão formar outros e outros compostos também de átomos, né? Vou trazer aqui uma citação para finalizar o vídeo, né? Da carta que ele escreveu a Meneceu. Epicuro ele tinha uma prática de escrever cartas a seus discípulos, relembrando a eles as suas doutrinas, etc. De uma forma simples, direta e objetiva. Ele tinha também um método que chamamos esotérico, com S, que é um método dos tratados mais aprofundados, né, dos grandes livros escritos, detalhando assunto por assunto, nos mínimos detalhes de sua filosofia. E o método esotérico com X é o método para o povão, né, para a grande população. Ou seja, traduzia-se essa filosofia mais complexa para uma linguagem mais simples e fácil de ser compreendida por quem não estuda filosofia de forma aprofundada. E ele difundia sua filosofia desse modo, passando a se tornar uma das filosofias mais com mais adeptos no período greco-romano, período helenístico e greco-romano, na idade imperial de Roma, etc. Então ele diz o seguinte para Meneceu, para confortá-lo. Meu querido, não há realmente nada de terrível na vida para quem tem a consciência clara de que nada existe de terrível na cessão da vida, ou seja, na finitude da vida, no fim da vida, a morte. É insensato, portanto, quem diz que teme a morte, não porque sua presença pode causar sofrimento, mas porque sua perspectiva faz sofrer. Aquilo que não perturba quando está presente causa somente um sofrimento infundado quando é esperado. Então não há razões para temermos a morte, pois ela não existe enquanto estamos aqui vivos. Não há razões para esperarmos a morte. Ela não existe. Quando ela vier a existir, nós não vamos nem mais saber de nada dela, pois estaremos já mortos, né? E a morte é a decomposição dos átomos, a gente não vai ter mais consciência. Não vai ter, então, portanto, mais corpo para sentir dor ou sofrimento. A morte é a cessão, né? É o fim literal da possibilidade de sensações. Só sentimos porque temos corpo. Só sentimos dor ou prazer porque temos corpo. Só sentimos alegria, tristeza, depressão, felicidade, etc. Porque temos um corpo que é sensível, um composto de átomos que nos traz vida, né? Que abriga um determinado tipo de átomo de uma natureza tal, né? Desconhecida, mas que é diferente do átomo da materialidade, que vai compor o que? A alma. Após a morte, tudo se cessa. Tudo. Sensibilidade, tudo. Sentimos dor, prazer, angústia ou felicidade por causa da materialidade do corpo, das sensações. Tudo que envolve as sensações é o certo, é o que existe. É a única garantia de vida, de percepção de tudo. É a materialidade. Portanto, Epicuro, a filosofia epicurista é uma filosofia, então, materialista. O que existe é o aqui e o agora. O que existe são os corpos compostos por átomos. A morte é a cessão de tudo isso. É o fim de tudo isso. É o fim da consciência humana. Tudo se dispersa para formar novas formas de vida, né? Então não há motivos para esperarmos a morte, pois quando ela se fizer presente, a gente já não é mais. E a gente já não sendo mais, a gente já não tem mais angústia, nem dor, nem prazer, né? Então, o mais pavoroso dos males, a morte, nada é para nós. Pois enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, já não existimos. Nada é, então, a morte para os vivos e nada é para os mortos. Porque para os vivos ela não existe e os mortos já não existem. Mas a maioria ora foge da morte como o maior dos males, ora a procura como a cessão dos males da vida. É assim que nos diz Epicuro na sua carta a Meneceu.
Numa outra citação, agora aqui uma máxima principal, ele diz o seguinte: a morte nada é para nós, com efeito. Aquilo que está decomposto é insensível, o que eu acabei de dizer agora para vocês. O que está decomposto é insensível, ou seja, o que não tem mais vida é insensível. E a insensibilidade é o nada para nós. Então, para que temer a insensibilidade que advém com a morte, né? Aí você pode argumentar, mas rapaz, e o processo? O processo da morte, por exemplo, uma pessoa com câncer, uma pessoa doente, que está com dores. Aí Epicuro ele terá outras formas de lidar com a dor. Vai lhe dizer outras formas de lidar com a dor. Como, por exemplo, a lembrança de momentos alegres. A lembrança, a memória é um fator fundamental para nos regozijarmos em momentos de dor, aumentar a nossa potência espiritual, falando espinosamente, né? Aumentarmos a nossa potência corporal, enfim, espiritual. Lembrando dos bons momentos da vida. E também Epicuro diz o seguinte: a dor sempre vai ter um momento em que vai passar. Seja com o tempo, com a cura de uma doença ou de algum mal que seja a causa da dor, ou seja com a própria morte. Ponto final. Se você está com dor, saiba que ela um dia vai passar. Ela um dia vai ser curada. Se não for curada, a morte virá. E aí a morte será o quê? De certo modo, algo como um acalento. Mas você não pode estar pensando nela. Porque ela não existe. Só vai existir no momento em que você já não vai mais percebê-la. Ou seja, no momento em que você já terá passado pelo processo dessa morte. Entendido? Então é isso, minha gente. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Pintei aí esse sujeito. A referência eu vou deixar aí nos comentários para quem tiver nervo. É um rapaz que eu sigo no Instagram e ele posta fotos assim, né? Então só clica em quem tiver curioso a ver fotos desse tipo. É um tema bastante, como é que eu posso dizer, persistente esse da morte. E verdade seja dita, não importa a filosofia que discurse sobre a morte, não importa o quão você queira ser conformado com essa realidade da morte, ela sempre vai estar ali como uma pulga atrás de sua orelha, sempre martelando, martelando, martelando. Você pode até esquecer por muitos momentos, mas aí, meu filho, no fim da vida, você vai estar ali. Vai ser um tema muito persistente, né? É inevitável você não se questionar sobre a morte. E eu diria o seguinte, é muito saudável, inclusive, pensar sobre ela como uma preparação. Dizia Platão, né? E talvez Sócrates, que a filosofia é justamente a preparação para a morte. Você está num caminho, num processo em busca de virtudes, desenvolver seu espírito, desenvolver sua mentalidade, seu autocontrole, etc. E tudo isso é uma preparação para quando você chegar no momento da morte, você ser uma pessoa plena, né? Já ser uma pessoa plena, de bem com a vida, de bem com o que você fez, de bem com tudo, né? Sem nenhum arrependimento, porque você estava no caminho reto da virtude, né? Ou da busca da virtude. O que é buscar a virtude? É ser uma pessoa melhor, resumidamente, né? Resumidamente, ser uma pessoa melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Com os outros, consigo mesmo, no autocuidado, consigo e com os outros, etc. Assim, então, a gente pode finalizar. Isso é uma máxima, é algo que perpassa toda a filosofia antiga, inclusive filosofia oriental também, tem desse aspecto do autocuidado, desse percurso, né, do autocuidado, em ser um sujeito cada vez melhor espiritualmente. Enfim, permeia basicamente todas as filosofias éticas da antiguidade, que foi se perdendo com o passar do tempo, com a institucionalização da filosofia na academia, mas isso será um tema para outro vídeo. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Deixarei também algumas referências para quem quiser estudar Epicuro embaixo. E é isso. Um grande abraço a todos e até mais ver.